Olá, estamos começando mais um programa coletivo aqui pela TV Guarujá, canal 11 da ANET e também pela Itapema TV a cabo, não é? O coletivo sempre falando sobre o nosso cotidiano, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, por sinal. Vamos falar sobre a cova de Cubatão, que, é claro, a sociedade civil vem se organizando há bastante tempo para discutir esse assunto, porém, após o crime ambiental da cidade mineira de Brumadinho, esse tema tem chamado mais atenção ainda da sociedade. Quem vai nos ajudar nesse bate-papo é o professor Ronaldo Torres, professor da Unifesp. Obrigado, professor, pela presença aqui no programa. Obrigado. Doutor também, né? Está terminando o doutorado já? Não, eu fiz já. Já fez, então é doutora, não errei não, doutora, olha só. E também com a Marli Vicente, do movimento Isaac Vila dos Pescadores? Presidente do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores e do movimento Cava é Cova. Movimento Cava é Cova, tá bom. Eu já resumi aqui, eu já peguei no cartão, né? É Isaac, né? É Isaac VP. Isaac VP, a Vila dos Pescadores. Eu vou começar aqui, professor, esse bate-papo pela Marli. Pois não, pode Eu queria que você falasse para mim assim, você vive hoje lá na Vila dos Pescadores. Sim. E nós fizemos um bate-papo, quem acompanhou pela rede social, publiquei na página do coletivo, falando sobre essa situação da Vila dos Pescadores. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre quem mora perto da Cava de Cubatão, o que vem passando. Olha, a nossa comunidade, ela é composta de imigrantes nordestinos. Certo. São pessoas muito simples, porém com muita dignidade e muito amor pelo meio ambiente. E nosso estuário, nosso entorno ali na Vila dos Pescadores, o nosso manguezal é muito bonito. A nossa natureza tem essa particularidade. E os pescadores artesanais, por sua vez, eles são uns ambientalistas naturais. Eles têm muito amor e muita consciência da preservação, diferente do entorno industrial, porque as indústrias, ela vem só cada vez mais degradando o meio ambiente e ficando com os lucros e deixando prejuízo para os pescadores e para a população. Professor, há uma polêmica até na região sobre a Cava de Cubatão, e eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre as semelhanças entre a Cava de Cubatão e a Cava de Brumadinho? Tecnicamente, não. Tá. O que se fala de semelhança é simplesmente que os dois têm lama contaminada, só que a contaminação é diferente. É diferente. A contaminação da mineração, lá em Minas Gerais, é mais por metais. Aqui na nossa região, a gente tem tanto metais como compostos orgânicos, poluentes de várias origens, principalmente pelo polo industrial de Cubatão, daqui da região toda. Isso nos deixa numa situação mais delicada ou não? Muito mais delicada. Muito mais delicada. Muito mais delicada, que alguns desses compostos orgânicos, eles são cancerígenos ou trazem problemas neurológicos, várias questões que só os metais não trariam. O que sensibilizou muito as pessoas, a sociedade, quando via aquela cena na TV, é aquela lama tomando conta da cidade. Esse risco nós não teríamos aqui. Não, esse risco não tem. Caso aconteça alguma ruptura, algum problema de vazamento dessa lama contaminada, ela vai contaminar os peixes, a gente vai consumir o peixe e acaba se contaminando também. Ou então pode ir parar na praia, a pessoa vai na praia, tem contato direto com o contaminante. E qual que é o risco disso acontecer? Se a cava foi bem feita, o risco é mínimo. Só que a gente não garante que a cava tenha sido bem feita. A gente não tem. E ela já foi feita há muito tempo? Não. Ela está ainda no processo de construção? Ela está no processo final de construção. Tá. O processo vem vindo desde 2004, quando se planejava a dragagem no canal de Piaçaguera, não sabia o que fazer com o sedimento contaminado. E processo em 2016 que começaram a liberar a implantação dessa cava. Tá. Então, em 2017 que colocou sedimento, em 2018. Foram 2 anos que foram colocando essa lama tóxica dentro dela. Marli, naquele nosso bate-papo, né, nós tivemos aí em Santos, e na Estação da Cidadania, por sinal, que o movimento fez uma ação muito bacana. Uma das ações que o movimento vem fazendo foi ali em Santos,
onde nós tivemos aquele bate-papo rápido, e você comentou sobre alguns problemas de saúde que a população do entorno ali já vem sofrendo e que suspeita-se que pode ser dessa contaminação. Quais seriam esses problemas e o que vem se fazendo para investigar isso? Olha, nós temos essa preocupação, principalmente porque Cubatão foi conhecida mundialmente como o Vale da Morte, justamente por esses contaminantes que hoje está sendo removido, essa substância toda que estava lá dentro do mangue, quietinho lá, e hoje está sendo remexido tudo isso. Então, isso nos traz essa preocupação, porque eu lembro bem, na Vila Paris, quando a gente tinha bebês que nasciam sem cérebro, uma série de situações com crianças, principalmente pela poluição ambiental que tinha, desses contaminantes. E hoje a gente vê, nos dias atuais, o mesmo risco. A gente tem um número alto de crianças com problema neurológico, autista, a gente vê pessoas até morrendo dentro da nossa comunidade, e a gente sem saber a causa-morte. Pode ser, pode não ser, cada um que tenha uma opinião a respeito. Mas o que a gente busca é exatamente a verdade, que as autoridades competentes tenham esse cuidado com o meio ambiente. Nós não temos problema nenhum, a gente quer mais que tenha desenvolvimento, que tenha mais emprego, que as pessoas trabalhem, mas que não prejudique tanto, porque quem vai trabalhar morto? Quem vai trabalhar doente? Então, essa é uma preocupação. E a nossa comunidade ela é formada por uma população de aproximadamente uns 20 mil habitantes. E são pessoas leigas, são pessoas simples, são Ali pessoas da Vila dos Pescadores, sim, né? que não têm a informação. Então, essa informação é muito distorcida, chega muito truncada, muito ruidosa para nós. E a gente quer saber a verdade. Então, a gente tem todo esse corpo técnico nos dizendo dos riscos, dos perigos que a gente corre, sendo exposto a todos esses contaminantes. Por sua vez, a empresa não dá uma explicação clara para nós. Toda a documentação que eles demonstram ter, essas certidões, essas licenças, tudo isso são muito evasivos para nós, não convence as respostas deles. E tudo que a gente busca é essa verdade. E isso é uma preocupação que é uma constante para a gente. Sim. É tudo que a gente quer. Porque a gente tem, nos pescadores artesanais da nossa comunidade, que é no entorno de Cubatão, que não é só na Vila dos Pescadores, tem Ilha Caraguatá, tem Vila São José, tem Vila Natal, enfim, Cubatão tem um número alto de pescadores artesanais. E os pescadores, eles têm essa preocupação. E a gente fica nessa dúvida, até onde a gente vai deixar o pescador ser criminalizado, como é que a gente vai defender o pescador de uma situação que a gente não sabe como fazer, nem ele mesmo sabe. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Os órgãos sabem, professor, porque assim, a Marli, ela fala sobre as licenças ambientais, né? Mas Brumadinho também tinha todas as licenças, todos os estudos e aconteceu o que aconteceu. Então, tem até está correndo um processo de justiça contra a própria CETESB, por ter licenciado esse processo irregularmente, ou tendo tido alguns problemas no licenciamento desse processo. Tá certo. Há algum estudo, essa dúvida da população, da comunidade a respeito da saúde, se esses problemas de saúde que hoje aparecem, se são resultados dessa cava, algum estudo no meio acadêmico sobre isso, não? Tem estudos que são desenvolvidos, inclusive grupos interdisciplinares de várias instituições que têm desenvolvido trabalhos nessa parte. E tem se chegado a algum resultado que já possa falar ou não? Eu acredito que sim. Eu preciso procurar um pouco mais, ver o que outras pessoas fizeram. O meu grupo tem trabalhado mais com os impactos ecológicos, certo. Impactos na população de peixes, na população de frutos do mar, mas tem pessoas que trabalham com a saúde humana. E nós poderíamos ter uma noção hoje já desses impactos ecológicos, ambientais? Dos impactos ecológicos, sim. Tanto é que eu trabalhei especificamente com ostras
em Piaçaguera, Alemoa, Ilha dos Bagres, e deu bioacumulação muito alta de alguns metais, principalmente arsênico e cromo, que são classificados pela Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e também os hidrocarbonetos de petróleo, os HPAs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Isso nos peixes? Nos peixes e nas ostras. E esses peixes nós consumimos? Quem pesca dentro do estuário, sim. Sim, de repente, eu não sei como é que funciona o comércio de pescado, alguns dizem que esses peixes que nós consumimos aqui na Baixada vêm de fora, mas nada diz que não sejam daqui também, não é? Não, claro. Olha, eu posso falar para você com toda tranquilidade, por mais que se diga que não há impacto, a prática mostra o impacto, porque os nossos pescadores, eles estão indo pescar em Itanhaém, em Bertioga, primeiro, cada vez mais longe eles têm de pescar, então o prejuízo está grande para eles. Por exemplo, se gastava-se R$100 de combustível, hoje eles gastam 200. Às vezes vão pescar, a produção que ele consegue pescar, porque são barcos artesanais, é menor. Sim. No entorno do nosso manguezal, a gente vê a diferença, até nas aves, tem menos aves. O mangue não está como antes. Produto mais próximo é praticamente impossível de ter. Então, o pescador ele tem cada vez de ir numa zona de pescar. Ele conhece, né? O morador, na realidade, a comunidade, o pescador conhece ali, é o dia a dia. Acho que o professor vai concordar comigo. Às vezes, né, o meio acadêmico passa anos investigando, coisa e tal, mas ele vai ali quem está na ponta vendo a realidade dia a dia, né? Nós vamos para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Na Cia do Lazer, criamos e produzimos mesas de jogos com designer de alto padrão. Fabricamos mesas e acessórios com estilo elegante e de comprovada durabilidade. Dispomos também de peças para reposição e manutenção. Possuir mesas de jogos em sua casa ou comércio ficou mais barato do que você imagina. Temos ótimos preços e pagamentos facilitados. Cia do Lazer no Guarujá. Avenida Desembargador Plínio Carvalho Pinto, 812, em Guarujá. WhatsApp 15 98171 1205. Cia do Lazer, agora também na Baixada Santista.
Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Bom dia, estamos aqui da Ótica Fitch de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade dele usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos com seus amigos ou com aquela pessoa especial no Restaurante Pé na Areia. Lanches, aperitivos, bebidas e saborosas refeições. Restaurante Pé na Areia, ambiente familiar e ótimos preços, em frente à Praia da Enseada. Restaurante Pé na Areia, Avenida Miguel Stéfano, 1531, Enseada, Guarujá. Passe bons momentos no Restaurante Almari. A saborosa comida caseira, por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859.
estamos de volta com o programa coletivo aqui pela TV Guarujá. Hoje a gente está falando sobre o movimento A Cava é Cova, né? A cava de Cubatão, que tem causado preocupações aí na sociedade da Baixada Santista. Estamos aqui com a Marli Vicente, que é do movimento A Cava é Cova, e também da Isaac Vila dos Pescadores, também o professor Ronaldo Torres com a gente, professor da Unifesp, falando um pouquinho sobre a situação da cava de Cubatão. A gente estava conversando aqui no intervalo, com o professor, também com a Marli, como é que foi a experiência de que o pescador levou os caranguejos para a panela e saiu óleo ali, é isso? Olha, a gente já teve várias situações que faz com que a gente fique com uma interrogação muito grande, porque a gente não somos técnicos, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente já teve situações de caranguejo na panela e subir óleo, a gente vê a água diferente e o sabor também diferente, dependendo do local onde ele foi pescado. Hoje não, porque os nossos pescadores já não pescam ali. Já não está pescando ali já mais. não pescam mais ali. Então, os nossos produtos vêm de outra região, não está naquele entorno. Agora, Marli, a Baixada Santista, especialmente Cubatão, ela tem sofrido constantes ataques ao longo dos anos, não é isso? Olha, Cubatão especificamente, eu costumo falar, muita gente acha estranho, mas eu não sei por que é que Cubatão é uma cidade tão amada, tão querida pelos cubatenses, e sofre tanto ataque, principalmente de quem deveria defendê-lo, porque as indústrias estão ali ganhando também. E eles não defendem Cubatão. Então, Cubatão sofreu ataque constante ao longo desses anos ambientais. Agora, o último, o mais recente, que é o da Ultracargo, o incêndio da Ultracargo, que foi 9 dias queimando e teve um prejuízo para os pescadores artesanais, principalmente, que foi mais de 10 toneladas de peixe no estuário. E esse impacto todo, até hoje, os pescadores não teve o mínimo de compensação. O Ministério Público deu toda a assistência e vem nessas tratativas com a empresa e sai hoje, sai amanhã essa compensação e os pescadores estão lá passando necessidades, aguardando. Então, quando a gente pensa que vai se livrar, aí vem um outro impacto, que é esse impacto dessa cava subaquática, que por mais que diga que não tem impacto com os pescadores e com o meio ambiente, está lá, para quem quiser ver, é só ir lá, tem os barquinhos artesanais que a gente pode dar uma volta no mangue e ver o impacto a olho nu. Não precisa ser técnico para ver o impacto que é causado ao meio ambiente. E, consequentemente, aos nossos pescadores artesanais, que são a ponta, porque é uma briga de Davi contra Golias. E a gente fica se perguntando, quem vai pagar o prejuízo? A quem a gente vai recorrer para que os pescadores tenham essa compensação? Então, a gente sabe que o Ministério Público, as autoridades estão fazendo o papel deles, mas o poder econômico fala muito alto. Sim. Fala muito, tem essa diferença, porque nós temos a nossa organização dentro da comunidade, que é o Instituto Socioambiental, ele surgiu dessa necessidade de tanto impacto que vinha causando ao meio ambiente, para que a gente tivesse essa legitimidade para poder ir brigar de igual para igual, né? Ter essa parte juridicamente reconhecida, porque nós não somos um bando de pessoas que vai lá fazer o oi. Não, nós somos pessoas simples, mas com muita seriedade. Com conhecimento de e com muita honestidade. E a gente tem no nosso entorno pessoas do nível do professor, pessoas técnicas, que estão ali nos auxiliando, pessoas com muita seriedade, não são pessoas que estão ali brincando de ecochatos, não. São pessoas que realmente defendem o meio ambiente com conhecimento. E a sociedade civil organizada. Sim. Professor, as empresas se pronunciam? Algumas podem até tentar se pronunciar, mas acaba, como a dona Marli falou, o poder econômico é muito alto. Então, como elas querem o lucro a todo custo, em detrimento principalmente do meio ambiente, daí elas acabam fazendo o que pretendem fazer e sem se preocupar com a população e com o meio ambiente.
e esse lucro a todo custo tem um prejuízo alto para o meio ambiente. Sim. Né? Você como Sim. estudioso do meio ambiente, a Baixada ela tem a mesma pergunta que eu fiz aqui também para a Marli, a Baixada tem sofrido diversos impactos, Desde quando começou Na o busca desse desenvolvimento lucro. industrial aqui na região. que foi na década de 70. Isso, existem passivos ambientais de muitos anos. A Procuradoria Federal, inclusive o Ministério Público Federal está pedindo para que a gente faça uma pesquisa sobre o passivo ambiental da Ródia, que fechou há 25 anos atrás. Ou seja, ainda estamos vivendo coisas que a Ródia deixou aqui no ambiente. Então, e tem coisas anteriores a isso. E é possível ainda, cabe ainda, depois de 25 anos, né, algum tipo de indenização ao meio ambiente? Não? Se a empresa existir ainda, sim. E se for comprovado que realmente os danos são significativos, vários dos compostos que a Ródia fabricava trazem muito mal para o ser humano. Nós tivemos um problema aqui entre Santos e Guarujá, Baixada Santista, é claro, com algumas cápsulas que foram encontradas e foram jogadas em alto mar. E ninguém, na realidade, sabia o que tinha ali dentro também. Tem muito isso, né? Foi uma falta de controle por parte do porto, de verificar o que chega no porto e o que fica estocado no porto. E também essa destinação que eles acabaram dando para o material violou regras internacionais, porque não pode ser. Existe uma regra que evita o alijamento de substâncias no mar. E o Brasil acabou infringindo ela, levando para alto mar esse material. E imagino que a gente correu o risco de ainda ter muito mais material perdido por aí, que a gente não sabe o que nem o risco. Com certeza. Pode ser que em algum galpão do porto ainda tenha também esse tipo de material e nos depósitos das indústrias também tem. O que seria nos seus estudos, professor, o caminho viável para os dias atuais, principalmente para a Baixada Santista? O poder público tem um pouco mais de fiscalização, um poder maior de fiscalização das coisas e trazer para a população informações coerentes com o que acontece. Ser transparente. Sim. Transparência é fundamental. Você acha que o meio ambiente hoje corre risco em nível nacional? Sim. Nós estamos numa regressão? Eu não diria que esteja numa regressão, a gente pode estar numa transição talvez. As mudanças de governo, seja federal, estadual, podem melhorar ou piorar determinadas situações. Eu fico com um pouco de medo em toda a questão do licenciamento ambiental dos empreendimentos, principalmente os grandes empreendimentos que trazem riscos. Grandes riscos. Grandes riscos. Falta essa fiscalização e falta um pouco mais de empenho. E uma das propostas que o governo tem é de facilitar o licenciamento. Enquanto que uma nova empresa que queira se estabelecer num local, às vezes demora 2, 3 anos para o processo de licenciamento, eles querem fazer em menos de 6 meses, em poucos meses. E o pior, evitando a audiência pública, evitando levar para a população o que aquela empresa, o que aquele empreendimento pode trazer de mal para o ambiente. Você vê que a democracia vai sendo colocada aí de lado, né? Marli, eu queria queria deixar aqui à vontade para você fazer as suas colocações como uma pessoa que vive a realidade, o cotidiano na Vila dos Pescadores, que está vivendo isso aí diariamente. Olha, tem alguém que falou que no abstrato todo mundo defende o meio ambiente, né? Na teoria é muito bonito, mas na prática é diferente. E a gente tem constatado isso em Cubatão com muita tristeza de ver que quando a gente vai falar de defesa do meio ambiente, todo mundo realmente quer ver o meio ambiente bonito, limpo e tal. Mas quando se trata do poder econômico das indústrias, a gente sabe que essa cava, a gente tem conhecimento que existe métodos de confinamento, métodos que não vai estragar tanto, não vai trazer tanto prejuízo para o meio ambiente, só que iria custar muito mais. Então eles fazem uma opção por uma forma mais barata,
Que fim está saindo mais caro, né? Exatamente, e sem contar com a vida humana. Então, a gente teve o prazer, né, de conhecer pessoas de luta lá em Mariana, em Brumadinho, né, e ver essa não comparando e até, sabe, fazendo essa comparação, a Vale, ela não vale a vida. Ela não dá valor, ela só dá valor, acho que, ao dinheiro. É muito triste para a gente, sabe? Comparar Cubatão com o que aconteceu em Minas Gerais. Mas, realmente, tem tudo a ver. A diferença é que os produtos lá é menos agressivo do que os que tem aqui. Na realidade, nós corremos mais riscos. Professor, suas considerações finais? Porque o descaso que eles estão fazendo lá em Minas, lá em Brumadinho, em Mariana, é semelhante ao descaso que estão fazendo aqui, desde a Ultracargo, agora com essa outra empresa, em relação à população. Tem eventos do movimento Cavecova? Já tem alguma coisa agendada? Olha, aí? Sim, eu ia falar agora para vocês. Dia 15, nós vamos ter uma audiência na Câmara Municipal de Santos, de Cubatão. De Santos. Nós vamos ter um evento na Câmara Municipal de Santos, a partir das 18 horas, e amanhã estamos na Alesp, em São Paulo, também. Amanhã é sexta-feira, dia 8. Professor, suas considerações para a gente encerrar, que o pessoal está me avisando aqui que o nosso tempo está chegando ao final. A gente tem que preservar realmente o meio ambiente da melhor forma possível, mesmo que tenha um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento econômico, tem que conciliar, ter um equilíbrio entre todas as coisas. A sustentabilidade é fundamental. Posso agradecer? Lógico. Então, agradeço. Olha, nós agradecemos muito esse espaço do seu programa, que outros programas sigam o exemplo desse e dê essa oportunidade para que as comunidades de base, como a nossa, que o povo possa realmente mostrar, falar o que está sentindo e mostrar a sua realidade. Então, nós só temos a agradecer. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença aqui da Marli, também do professor, e agradecemos a luta de vocês, porque é uma luta muito bonita, e quando a gente fala do movimento, a Cavecova, quando a gente fala da Marli, fala do professor, a gente está falando de uma luta não por Cubatão, não pela comunidade dos pescadores, mas uma luta pelo meio ambiente, pela Baixada Santista e por todos nós que muitas vezes nem sabemos do que está acontecendo. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, Marli. Você que nos fez companhia, um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Muito obrigado.